Você considera que existe uma diferença entre matização ou tonalização? Muito bem. Vamos lá então, eu quero que você compreenda que isso é muito importante quando você estuda a parte da colorimetria, né? Inclusive, por exemplo, agora a gente está com o curso especialista em loiros no ar, a gente trabalha muito essa parte das reações químicas, ou seja, toda vez que você vai fazer um procedimento, você tem que compreender a parte de reações. Por isso que nós, dentro do Cabeleireiro de Sucesso, não só passamos receitinhas, na verdade não passa receita, né? A gente faz o quê? A gente ensina realmente o profissional a desenvolver estas habilidades, porque é muito tranquilo e na verdade não existe muitos mistérios, mas o mais importante é realmente compreender, estar realmente grifado aquilo ali para que o profissional possa aí ter tranquilidade na hora de trabalhar. Então por isso que é muito importante. E aqui neste ponto aqui é um ponto que muitos profissionais às vezes ficam nessas dúvidas ou de repente às vezes cometem alguns erros, tá? E é por isso que eu vou trazer essas informações agora, tá? Às vezes pela falta de conhecimento, às vezes a gente acaba pecando, errando, enfim, né? Então o que acontece? Existem alguns planos de ação, tá? Matização é um plano de ação, tonalização é um plano de ação, neutralização é um plano de ação, correção, enfim, né? Às vezes você vai fazer um procedimento no qual você vai trabalhar o processo da matização junto com uma tonalização e também pode fazer uma neutralização, tudo ao mesmo tempo. Mas cada uma desses planos de ação tem uma função específica. Tá? Então eu quero que você preste muita atenção nisso. O que vai diferenciar aqui, basicamente, é o seguinte: o fundo de clareamento e o desejo que você quer com a sua cliente. Tá? Então é muito importante isso. Quando você for trabalhar com esses planos de ação, você tem que levar em consideração o fundo de clareamento e também você tem que levar em consideração o que você deseja para sua cliente. Vamos supor que a sua cliente quer uma tonalidade de loiro, um louro blonde, um platinado, um perolado, enfim, né? Uma tonalidade. Neste caso, você vai ter que trabalhar com um fundo de clareamento mais claro. Olha só esse fundo aqui, ó. Presta atenção neste fundo, nesses dois fundos aqui. A gente tem dois fundos específicos, não são fundos iguais. Tá? Aqui a gente tem um fundo de clareamento 10 à sua esquerda e um fundo de clareamento 9, que está em cima da latinha ali, à sua direita. Nesse fundo de clareamento aqui, o que eu poderia fazer nesse cabelo? Eu faria uma matização ou eu poderia fazer uma tonalização? Lembrando que o desejo da cliente aqui é ficar bem loira, continuar um loiro bem platinado, tá? Então eu queria que você me dissesse, ou de repente tentasse pensar aí com você, ou escrevesse aí para você mesmo, né? Enfim, o que você acha que esses fundos aí teriam que ser feitos? Uma matização ou uma tonalização? Se você chegar num fundo de clareamento desse, o que você faria? Uma matização ou uma tonalização? Vamos pegar um outro exemplo aqui de fundo de clareamento. Ó, este exemplo aqui, ó. Eu cheguei com a cliente, fiz todo o processo e tal, e o fundo ficou nesse fundo aqui, ó. Tá? O desejo da cliente é ficar com uma proposta de um marrom mais fechado, aquele tom mais ou menos de um canela, né? Aquela tonalidade de marrom mais fechado, um canela, um pinhão. Tá? Então é para uma morena iluminada. O fundo tá legal para uma morena iluminada, show de bola. Aí o que acontece? O que eu vou trabalhar aqui? Uma tonalização ou vou trabalhar uma matização? O que eu faria nesse fundo de clareamento? Uma matização ou uma tonalização? É importante que, se você ficou com dúvida, se você, João, realmente eu estou com dúvida, eu não sei. Será que realmente eu faço um ou faço outro? Eu acho que esse eu faria tonalização, acho que não, acho que esse teria que ser matização. Se realmente você ainda ficou com dúvida, ou de repente você está chutando aí, não tem problema, pode escrever, tá? Mas se você ainda tem dúvidas, olha a importância de estudar e compreender a parte da colorimetria. Só essas dicas muitas vezes ajudam muito, isso é muito legal, muitos de vocês estão falando isso para mim, né? Ó, João, só essas dicas, mas observe que não é só isso que vai levar você a se tornar um especialista. Por isso que é importante você compreender a importância, muitas vezes, até mesmo de investir na sua profissão, buscar um curso realmente que agregue valor, traga esse aperfeiçoamento e traga essa imersão do conhecimento. Porque aqui a gente tem o quê? 30 minutos de 25, 30 minutos, nem isso, 15 minutos às vezes de aula e depois o resto é mais um bate-papo, enfim. Né? E num curso não, um curso você vai ter toda aquela dinâmica, toda aquela proposta, enfim, e tudo mais, né? Então não esquece, se você aí tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto, dos nossos cursos, adiciona depois o nosso WhatsApp aí. Vou depois colocar aqui na tela para vocês. Vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar aqui, ó, tá? Aqui assim, ó. Opa, aqui, ó. Pera aí. Agora foi.
tá? Então você adiciona aí o nosso WhatsApp, depois chama qualquer coisa lá, a equipe de apoio, tudo, pede mais informações sobre os cursos, porque é importante, tá? Então eu quero que você preste atenção. Você já escreveu aí sobre esses fundos de declaramentos. Eu quero agora que você entenda o seguinte, o que é um, o que é o outro. Quando você trabalha com a matização, o plano de ação matização, você vai simplesmente trabalhar na matiz da cor, tá? Ou seja, quando você muda a matiz da cor, você não altera o tom, a altura que está o tom. Naqueles fundos que eu mostrei mais clarinhos, vou mostrar novamente, ó, o fundo de clareamento 9, o fundo de clareamento 10, são fundos para loiros. Então aqui o que eu quero? Eu quero continuar nesse fundo, eu quero trabalhar com este fundo. Então por isso que eu trabalharia com 9 ponto alguma coisa, 10 ponto alguma coisa, tá? Para fazer esse processo da matização, tá? E a matização, ela é feita com o quê? Tá? Então preste atenção, a matização ela é um plano de ação que você vai fazer sempre para mudar a matiz da cor, quando você não quer alterar. Vamos supor que estava bem claro e eu quero escurecer, aí já é outro caso, aí já é o processo da tonalização. Tá? Mas mesmo numa tonalização, a gente pode ficar na mesma altura do tom. O que eu quero que você entenda aqui é que a matização ela é feita somente para mudar a matiz, para criar a tonalidade e dar esta intenção do efeito desejado. Vamos pegar um exemplo ali dos fundos mais claros, então eu trabalharia na mesma proposta. A mistura que a gente trabalha, ela tem que ser uma mistura mais diluída, porque eu quero trabalhar só a matiz e preferencialmente sempre trabalhar com tonalizante. Só que aqui deu um detalhe importante também. Não existem as máscaras matizadoras? Máscara azul, máscara preta, black, verde, máscara cinza. As máscaras matizadoras, que já tem o pigmento direto, o pigmento pronto, nós chamamos de matização não oxidativa. Pois é, as máscaras também fazem essa ação de matizar, tá? Só que ela tem uma fixação um pouquinho menor. Quando a gente faz com o processo da matização não oxidativa, agregando esse blend de máscaras, isso eu explico dentro do curso especialista em loiros, né? Aí ele gera, daí sim, nesse caso vai gerar mais fixação, gera bem mais fixação do que somente aplicar a máscara, né? Agora, você está fazendo o quê? Você não está mudando. Se eu pegar, por exemplo, um cabelo nessa intenção aqui de fundo de clareamento e vir com uma máscara azul aqui, vou pegar, por exemplo, da de color que eu gosto, a Blonde Balance. A Blonde Balance é uma máscara, na verdade é uma máscara fria, né? Que a gente fala que ela tem o pigmento Violet Blue, né? Que é um pigmento violeta e azul. Então o que acontece? Ele vai dar um efeito de perolado, de platinado, perolado, tudo, mas não vai mudar a característica da altura do tom. Então isso é matização. A matização, quando você faz com o tonalizante, você vai sempre trabalhar com uma emulsão, sempre uma emulsão. O que é uma emulsão? Peróxido de hidrogênio mais baixo, né? 8 volumes, 5 volumes, 3 volumes, né? E você vai trabalhar de preferência com o tonalizante. Agora, na mistura, qual é a mistura, João? Não existe não é no olhômetro, né? Você tem que pensar sempre que existe uma reação química. E quando eu trabalho na mistura de 1 para 2, eu diluo mais, criando o efeito, a característica da matização. Tá? Então é isso que é um dos pontos chaves importantes aqui também, que eu quero que você compreenda. Agora vamos falar da tonalização. Você já entendeu o que é matização. Matização quando a gente trabalha somente para mudar a matiz da cor. Tonalização é quando, além de trabalhar a matiz da cor, eu também crio uma carga de depósito de pigmentos maior. E isso me permite eu poder escurecer o cabelo. Clarear não, mas me permite também eu escurecer, porque eu estou trabalhando com uma carga de matização, uma carga de pigmentos maior, mais concentrado, e consequentemente eu vou criar um efeito, talvez até um pouco mais de fixação, dependendo dos casos. Só que para criar esse efeito de maior fixação, eu preciso fazer o quê? Deixar mais tempo. O tonalizante, qual é o tempo do tonalizante? O tonalizante, o tempo de ação dele é entre 25 a 30 minutos. Então eu preciso manter esse tempo para que eu consiga chegar neste nível de efeito.
né? Enquanto que uma matização não, uma matização varia entre 12 minutos, 15 minutos, 10 minutos, tem gente que faz em 8 minutos, eu geralmente gosto de indicar de 10 minutos para cima, né, para ter uma fixação melhor, né? Mas tem gente que faz um pouquinho menos, então você tem que prestar muita atenção nesse procedimento, tá? Por isso que eu quero que você aí não se esqueça, quando trabalhar com a matização, você vai gerar um efeito, quando trabalhar com a tonalização, você pode gerar outro efeito. Então é isso que é a grande diferença. Então para a gente trazer na prática é o que? Aqui eu tenho o fundo de clareamento 9, o fundo 10. Tá um fundo legal, show de bola para criar o efeito do platinado, né? Enfim. Agora, se eu não quero este efeito, ou melhor, se eu quero esse efeito do platinado pelo lado, eu vou trabalhar simplesmente o processo aqui da matização. Tudo bem? Agora, se eu chego num cabelo como este aqui, por exemplo, que eu mostrei o fundo aqui. Neste cabelo, eu não posso trabalhar uma matização. Aqui entra o grande contraponto aqui, o grande contraponto que a gente precisa entender da colorimetria, tá? Que é o quê? Se eu trabalhar só com uma matização, eu posso não gerar tanta fixação. E aí, consequentemente, o cabelo vai desbotar. Não sei se aconteceu com você, de fazer aquele processo de fazer umas mechas, tudo, e na hora de você secar o cabelo com o secador ali, mesmo um loiro também, principalmente nos loiros acontece isso. Secar o cabelo com o secador e começar a criar um monte de pontos, assim, parece que ele suga a tonalidade e fica um amarelão. Ele queima, parece dar aquela queimada, como se tivesse pegado a chapinha e encostado ali. Meu Deus, poxa, cara. Dá um perrengue isso aí que tu não tem ideia, porque tu vai ter que voltar pro lavatório, vai ter que matizar e tal, ou vai ter que fazer uma correçãozinha ali e tal, né, com uma máscara matizadora, enfim, né, existem algumas ferramentas que dá para fazer isso, mas em via de regra isso não pode acontecer, e isso não deve acontecer, tá? Mas por que acontece, João? Porque muitas vezes é um erro aí no processo, o processo o processo da matização ou da tonalização. O erro de ação, de escolher os planos de ações, né? Então tem que tomar muito cuidado nesses procedimentos, tá? Então não esqueçam desses detalhes. Então assim, ó, neste caso aqui que eu chamei a atenção, qual era o desejo da cliente? O desejo da cliente era fazer uma proposta de um tom de canela, um marrom mais fechado. Então, neste caso aqui, ó, eu posso trabalhar tonalizando o cabelo dela e não só matizando o cabelo dela. Então eu faria o quê? Posso fazer a passagem de cor, lógico, né, para criar uma uniformidade e acender mais esse fundo, e depois vir com um tonalizante, um 6.7, por exemplo, né, um marrom, ou um 6.71, até que fica bonito também, um marrom um pouco mais fechado. Existe o 6.73, que é um marrom levemente dourado, que é um marrom mais aquecido, ou existe também outras. Eu estou falando das tonalidades assim que eu uso, mas dependendo da sua marca, ela vai mudar, né? Vai mudar a nomenclatura. Então por isso que eu falo, eu estou falando um número, mas eu também falo a cor. Então você vai ter que ver na sua marca. Cada marca tem uma nomenclatura e uma cor diferente, né? Então por isso que eu falo, por exemplo, 6.72, né? O que é o 6.72? Na minha marca que eu trabalho é um marrom irisado. Tá? Mas será que na sua marca é o mesmo marrom irisado? Olha a importância de a gente estudar a colorimetria e compreender essa parte de nomenclatura. Mas o que eu quero chamar a atenção para a gente poder finalizar aqui, já responder as suas perguntas, é que você entenda que matização é algo para mudar apenas a matiz, e tonalização é quando você traz uma proposta de criar um efeito maior de depósito. Aí, neste caso, a mistura não vai ser 1 por 1,5. A mistura vai ser não vai ser 1 para 2. Vai ser 1 por 1,5. Tá? Isso você vai ter que avaliar aí, principalmente na empresa, no produto que você trabalha. Então, quando a gente tonaliza, eu vou também trabalhar com tonalizante, usando uma emulsão, criando um efeito de tonalização, trabalhando a mistura de 1 por 1,5. Agora, quando eu trabalho na matização, eu faço 1 para 2, ou seja, eu dobro o oxidante. Quando eu dobro o oxidante, eu tenho uma diluição de pigmentos, de corantes cosméticos, e, consequentemente, uma fixação mais natural, um efeito de cor mais natural, para trabalhar somente a mudança da matiz. Agora, se eu precisar
depositar mais pigmento, uma carga maior, eu posso fazer. E nesses planos de ação ainda existe a neutralização, não vai dar tempo de a gente falar aqui, mas existe o plano de ação da neutralização, que em muitos dos casos eu posso criar cores incríveis com a neutralização, mas o efeito mais importante, que seria, na verdade, a cor seria o resultado secundário, mas o resultado primário de uma neutralização é a fixação. A fixação da cor. Você vai gerar uma cor, mas se você neutralizar, você gera muito mais fixação. Tá? E isso é uma coisa que a gente trabalha muito dentro do curso especialista em loiros. Olha a importância. Deu para compreender um pouquinho mais? Espero que você realmente tenha entendido, depois eu vou tirar as suas dúvidas aí, mas não esqueça, se você for querer trabalhar só a matização, a matiz da cor, você vai trabalhar com propostas de máscaras matizadoras, tonalizante, usando esta ideia de diluição maior, 1:2, né? Ou, se você for querer um efeito de fixação, você vai trabalhar com uma tonalização, deixando mais tempo, o peróxido mais concentrado, ou seja, né, o pigmento mais concentrado, e também observando sempre o desejo da cliente, tá? Com isso fica essa dica aqui, e não esqueça sempre daí de estar fazendo seus testes, criando seus laboratórios para você sempre treinar e praticar. Quanto mais você pratica, mais você tem resultados aí satisfatórios, tá bom? Vou te mostrar aqui, ó. Quando você for salvar o nosso WhatsApp, você tem que salvar dentro do WhatsApp. Então você vai ali onde está a setinha vermelha, ali tem uma bolinha verde. A grande maioria pode acontecer que dá uma diferença ali, mas a grande maioria é assim, tá? Às vezes pode ser um pouquinho diferente. Mas o mais importante é você clicar ali, porque você vai vir para essa página aqui, ó. Que vai estar escrito assim, ó, novo grupo e novo contato. Então você vai clicar aqui em novo contato, tá? E daí você clica em novo contato. E é ali que você vai salvar o nosso número. Tá? Novo contato, você vai salvar o nosso número. Aí o que você vai fazer? Ele vai vir para essa página aqui, você vai escrever ali, ó, cabeleireiro de sucesso, tá? Escreve assim, o nome cabeleireiro de sucesso, e embaixo o telefone, que é o 48, o prefixo aqui de Florianópolis, né, de Santa Catarina, 991298617, e lá embaixo clica em salvar. Simples assim, tá? Então o primeiro passo é sempre este, tá? Você fazer esse processo de salvar aí, né, para você poder estar bem tranquilo aí. Aí depois que você salvou, tá? Não esquece de um outro detalhe importante, tá? Depois que você salvar, você vai enviar um código pra gente. Se você quiser tirar um print da tela aí, tá? Você vai enviar o código 11, tá? Tá escrito ali, ó, envie 11. Você só vai enviar o código, tá? Não escreve a palavra envie, tá? Então você primeiro adiciona o nosso número do WhatsApp, depois você manda o código 11. Então é bem simples, bem tranquilo. Se você fizer esse formato, a gente vai poder aí adicionar você na nossa lista de transmissão, tá? Mas tem que estar salvo, senão a gente não consegue aí salvar. Isso é do WhatsApp mesmo, tá? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Qualquer coisa, esteja conosco aqui. Não esquece lá no meu Instagram, deixa eu botar aqui os canais. Meu Instagram, eu vou botar aqui embaixo também. Meu Instagram é @João Miller, tá? Ó, tá aqui, ó. @João Miller. Tem lá, às vezes essas lives, elas ficam a reprise lá. Tem muitas lives lá que estão lá a reprise, tá? Então, João, é a primeira vez que eu tô te vendo agora, não conhecia o seu trabalho e tal. Então, seja bem-vindo, primeiramente, né? E se você quiser ver mais conteúdos como esse, são conteúdos gratuitos, estão lá no meu Instagram. E lá tem o canal do Telegram. Entra no link da bio do meu Instagram, tem o meu canal do Telegram também. Então tem vários podcasts lá, tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Às vezes eu vou ali, fico ali 8 minutos mandando um áudio ali. Mas eu ensino você lá a botar em 2 vezes lá para ser mais rapidinho, para você escutar mais rápido, tá? Então você pode também estar consumindo este nosso conteúdo gratuito através dos nossos canais aí. Lista de transmissão no WhatsApp, você pode consumir lá pelo Instagram, aqui pela página também, e pelo canal do Telegram, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um beijo, fique com Deus. Se você entrou por agora, compartilha essa live para você poder rever ela depois. Lembrando que não ficam disponíveis por muito tempo. E toda quinta-feira, novo horário, 21 horas, sempre aqui na página Cabeleireiro Sucesso. A gente está aqui com você, tá bom? Beijo, um bom final de semana, fique com Deus. Tchau, tchau.